Bom, galera, meu nome é Alisson Dourado, sou estudante do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Estou no segundo semestre e esse é meu primeiro vídeo aula. E eu queria falar um pouco sobre vetores, o que é vetores e como declarar um vetor usando a linguagem C. Para isso vamos usar o compilador aqui dev C++. Vamos abri-lo. Vamos em File, New Project. Nessa janela a gente vem em Console Application. A gente pode deixar essa opçãozinha C++ Project marcada. E aqui você coloca o nome do seu projeto. No caso, no meu tutorial. Pressione OK. Aqui vai perguntar onde você deseja salvar o arquivo .dev. Eu vou salvar aqui na minha pasta tutoriais. Bom, assim que a gente começa a abrir um novo projeto no dev C++, ele já aparece com alguns parâmetros padrões, as bibliotecas, algumas funções. Então eu vou apagar para a gente começar do zero. A princípio a gente vai incluir duas bibliotecas padrões do C, que é o include stdio, que é standard entrada e saída, input output, e o include stdlib. Mas ao decorrer do tutorial você vai saber por que incluir essas bibliotecas logo aqui no começo. Então vamos lá. Incluindo as nossas duas bibliotecas padrões, que é stdio e stdlib. Agora a gente vai declarar a nossa primeira função, a nossa função principal, a função main. E essa função é a primeira a ser executada num projeto, num programa, é essa função main. Então a gente pode inicializar ela com o tipo de retorno que essa função vai ter. No meu caso eu vou colocar int, retornar um valor inteiro, poderia ser também void, sem nenhum retorno, mas no caso eu vou colocar o retorno int inteiro e vou colocar a função, o nome dela, main. A função main, você inicia ela com as chaves aberta e uma chave para fechar. O que está entre essas chaves, tudo isso faz parte da função main. Então a gente pode começar declarando o vetor. Mas o que é vetor? Para que serve? O que a gente vai precisar para declarar esse vetor? Então, o primeiro ponto, você tem que saber que tipo de dados o seu vetor vai armazenar. Se é do tipo inteiro, do tipo double, float, char, caractere, string. Que tipo de arquivo de dado o seu vetor vai armazenar. E mais, o que é vetor? Vetor, dando um exemplo mais claro, é como se fosse um armário com várias gavetas. E cada gaveta você pode armazenar qualquer dado, no caso do nosso vetor, do tipo que você declarou. Se for um vetor de inteiro, então é um armário que vai armazenar vários valores do tipo inteiro.
Uma variável, quando você declara ela, você diz o tipo e o nome, ela vai declarar só um valor. Já o nosso vetor não, o vetor é como se fosse um armário com várias gavetas, e cada gaveta é como se fosse uma variável. Então, se eu declaro um vetor de tamanho 10, é como se eu tivesse um armário com 10 gavetas, e nessas 10 gavetas, em cada gaveta eu posso armazenar um tipo de dado. Vamos ver como é na prática. Da mesma forma que uma variável, quando a gente vai declarar um vetor, a gente primeiro vai dizer o tipo de dado que esse vetor vai armazenar. No nosso caso, inteiro. Então, vou colocar int. Agora, eu vou dizer qual o nome desse meu vetor. Eu vou classificar ele com um nome. Qual o nome que eu vou dar? No meu caso, eu vou dizer que é um vetor mesmo, nome vetor. Poderia ser qualquer nome, mas eu coloquei vetor. E eu vou abrir e fechar colchetes, e sempre finalizando com um ponto e vírgula. No nosso caso, como é que a gente vai dizer o tamanho desse vetor? Qual o tamanho dele? No caso, eu posso botar o número, o tamanho do vetor entre esses colchetes. Então, o nosso vetor, eu vou dizer que o tamanho dele é 3. Então, o tamanho 3. E seria 1, 2, 3? Não. Um vetor, quando ele é declarado, ele sempre começa com valor 0. Então, seria posição 0, posição 1, posição 2. Então, esse vetor começaria com 0. E a gente já declarou o nosso vetor. Como é que eu poderia armazenar os dados nesse vetor? Muito simples. Existem várias maneiras. Existe uma maneira mais bruta, que eu vou mostrar aqui, uma maneira mais bruta, que você poderia dizer que vetor, que é o nosso vetor, recebe, que é o sinalzinho de igual, que é a atribuição, posição 0, recebe 10. Nesse caso, eu estaria dizendo que a posição 0 do meu vetor vai receber o valor do tipo inteiro 10. E eu poderia armazenar outro valor qualquer na posição 2, na posição 1, e assim sucessivamente. Assim seria a forma mais bruta ou mais manual, mais braçal de entrar com o valor nesse vetor. Você imagina se você tivesse um vetor de tamanho 100. Se você fosse armazenar ou entrar com o valor dessa forma, você ia passar o dia todo, né? Então, existe alguns laços de repetição que você pode usar para entrar com o valor nesse vetor. Então, a gente vai ver agora. É um laço de repetição chamado for. E a gente poderia dizer for que significa para. Int seria o tipo da minha variável i, que é uma variável de controle. A condição, que seria que ela iria começar com 0, como eu declarei aqui, i recebe 0. E esse i iria até menos 3, no caso 2. Então, ele iria 0, 1, 2, até menos 3, que seria 2. E para ele não ficar com um laço infinito, você teria que implementar. A cada laço, implementar um valor no i. Então, no caso, seria o i mais mais. O i mais mais significa i recebe i mais 1. No caso, você abriria o for com a chave e fecharia com outra chave. Dessa forma, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o i, que é a nossa variável de controle, vai de 0 até 2. 0, 1 e 2.
Dessa forma, eu poderia entrar com o valor. A cada laço que o for der, eu entraria com valor. Se eu ele ia iniciar com 0, aí ele entrava com um valor, pedia um valor. Ele incrementava mais 1 e pediria o valor 2. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Para entrar com o valor, eu vou usar uma funçãozinha chamada scanf, que está lá naquela bibliotecazinha que a gente incluiu lá em cima, na biblioteca stdio, que é input output. Então, essa funçãozinha de entrada se chama scanf. Esse scanf, essa função, você vai, no caso, vai colocar entre essas aspas duplas o tipo de valor, o tipo de dado que você vai entrar nessa variável, nesse vetor, no caso. Que tipo de dado? No nosso caso, vai ser do tipo inteiro. Para a gente representar isso para ele, que ele não conhece, a gente vai ter que dizer que tipo de dado. Então, a gente representa com 1%d, que significa um número inteiro decimal. Então, a gente está dizendo que ele vai entrar com um número, com um valor, com um dado inteiro. Agora, a gente vai dizer da onde ele vai tirar esse dado. Esse dado vai ser exibido de onde, entendeu? No caso, vai ser do nosso vetor. Vai ser do nosso vetor índice i. Lembra que o i ele vai de 0 até 2? Então, ele vai incrementar. A primeira vez que o laço rodar, ele vai estar na posição 0. Então, ele vai entrar no valor 0. Da segunda vez que ele implementar, ele vai entrar na posição 1. Mais uma vez, na posição 2. Quando ele tiver 2, quando ele for rodar 3, ele não vai, porque ele vai até 2. Porque a nossa condição aqui é que i vai até menor que 3. Então, ele já saía do for e acabaria o programa e mostraria, entraria com os valores. Então, no nosso caso, poderíamos colocar, antes do scanf, outra funçãozinha, que é o printf, que é para interagir com o usuário, para ele saber o que é que vai digitar e por que vai digitar. Então, poderíamos colocar printf, digite um número inteiro. Pronto, agora o nosso programa já está pronto para rodar. Mais uma coisa, se a gente rodar com ele dessa forma, ele vai rodar tão rápido que nós não vamos ver. Para isso, a gente vai ter que chamar outra função, que se chama system, que está lá na biblioteca stdlib. E vamos dar pausa. Para ele pausar e a gente poder ver o que a gente vai escrever, o que a gente vai entrar, que tipo de valor. Outra coisinha importante é aqui no scanf. Eu já disse para ele que tipo de valor vai entrar. Mas aqui, antes do nosso vetor, eu tenho que colocar um i comercial, para dizer que eu quero alocar um espaço de memória nesse vetor, nesse espaço. Então, sempre eu tenho que colocar no scanf, eu tenho que colocar esse i comercial na frente da variável do vetor. Pronto, vamos rodar nosso programa para ver. Vamos aqui em compilar. Ele vai pedir para salvar mais uma vez, com a extensão spp. Pronto. Tá aqui. Digite um número inteiro. Eu digito 10, aperto Enter. Aí, de novo, digite o número inteiro. Nessa hora, esse 10 foi armazenado na posição 0 do nosso vetor. Nesse próximo laço, ele vai armazenar esse outro valor na posição 1. E o terceiro, para finalizar, na posição 2. Pronto.
assim termina a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Foi minha primeira videoaula, então deixe seu comentário, deixe sua sugestão. E eu vou deixar meu endereço de e-mail também, se você quiser tirar alguma dúvida. Foi só uma aula simples para você entender mais ou menos como é que funciona o vetor e como é que ele age, para que serve. Só uma introduçãozinha básica do que é vetor. Fiquem na paz, fiquem com Deus.